Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 21 de julho, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15, a importância de se manter saudável. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós o que é um viver saudável, o que é uma palavra saudável, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa prestar atenção na palavra, porque o que é saudável é aquilo que nos conduz a expressar Deus, até um viver de justiça. O que é um viver de justiça? É um viver que cumpre a vontade de Deus, Senhor Jesus. Isso não é teórico, isso não é cada um tem sua própria verdade, mas é realmente manifestar a vontade de Deus. É realmente viver aquilo que o Espírito está preparando. A palavra saudável nos dá vida, nos dá crescimento, Senhor Jesus. E ela tem um objetivo, que é executar o plano de Deus. É para colocar o plano de Deus em ação. Deus ele tem algo a ser realizado, Senhor Jesus. E Ele quer contar com cada um de nós. Por isso Ele está afirmando para nós que a palavra saudável, ela produz algo em nós. A palavra saudável para nós, ela visa que aumente em nós o amor de Deus. É para intensificar o alcance do Espírito, Senhor Jesus. É para o Espírito ter liberdade em nós, ó Senhor Jesus. Isso está fazendo realmente a gente ter um viver diante do Senhor. Mas não é só o nosso falar, mas também o nosso viver. Um viver aprovado diante de Deus. Um viver de coração puro, de consciência boa, de fé sem fingimento, Senhor Jesus. É para estar sensível ao falar de Deus, para se arrepender, para deixar Deus nos transformar, nos mudar. É isso que vai fazer toda a diferença. Muitos podem argumentar, discutir a respeito de ensinamentos, de doutrinas, mas nada podem fazer quando há um viver real. Quanto ao viver de alguém, não há discussões, Senhor Jesus, porque o Espírito é que prova. O Espírito é que não mede esforços para aprovar essa obra, para aprovar esse viver. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa buscar esse viver saudável, esse viver que leva as pessoas a experimentar de fato a presença de Deus. Mas para isso, primeiro, eu tenho que viver na presença de Deus. E é isso que cada um de nós precisa valorizar. É realmente manifestar Deus, manifestar a pessoa de Deus, cumprir a vontade de Deus. Que cada um de nós possa buscar diante do Senhor um viver verdadeiro, Esse viver verdadeiro diante dEle. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 6. Ó Senhor Jesus. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração.
Salmos capítulo 40, versículo 10. Ó Senhor Jesus, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A manifestação da verdade, um viver de justiça. Ó Senhor Jesus. Quando atestamos que a Bíblia é a única verdade, muitos se opõem, defendem que cada um possui sua própria verdade e dizem que o ensinamento da Bíblia está ultrapassado. As pessoas podem até discutir isso, mas quando o nosso viver manifesta a realidade divina que está em nós, esse viver de justiça silencia toda discussão. É por isso que um dos itens que provam a veracidade dos vencedores em Apocalipse são as vestes de justiça. Esse trecho não discute a respeito da verdade, mas revela que a manifestação da verdade é a justiça. Ninguém consegue falar nada contra a justiça manifestada em nosso viver. Talvez contra o ensinamento da verdade. Alguns ainda possam argumentar, mas ninguém consegue discutir sobre a realidade manifestada em nosso viver. Mas se o viver de uma pessoa for caótico e estiver em desordem, isso prova que sua verdade não é uma verdade genuína. Provamos nossa verdade pela justiça que vivemos. Por isso, é muito importante exercitarmos pessoalmente na piedade, isto é, mostrar a justiça em nosso viver. Ó Senhor Jesus. Se alguns pensam que não passarão pelo julgamento de Deus, estão muito enganados. Todos passarão pelo juízo de Deus, tanto vivos quanto mortos. Querido leitor, neste período da aurora, pregue a palavra, inste. Chegará o tempo em que as pessoas não suportarão o ensinamento saudável, ou seja, ouvirão apenas aqueles que falam o que elas querem ouvir, o que lhes é agradável, a fim de atender às suas cobiças. Contudo, não estamos aqui para agradar a homens. O fato de as pessoas recusarem-se a dar ouvidos à verdade significa que escolherão o caminho mais fácil, ou seja, de ouvir fábulas, palavras que não as comprometam, que não lhes digam para sair e pregar o Evangelho. Tudo se resume a apenas ouvir. Todos gostam de ouvir, mas no momento de executar, de trabalhar para Deus, ninguém se dispõe. Com isso, vemos que o ensinamento saudável nos dá saúde, nos dá vida para crescimento e para executar o plano de Deus, para colocar a economia de Deus em ação. Ó Senhor Jesus. Lembramos que Paulo impôs as mãos no jovem Timóteo para que o dom de Deus lhe fosse dado. Nesse trecho, o apóstolo encoraja Timóteo, lembrando de que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de sobriedade. Querido leitor, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Estamos na era do Espírito, especialmente no momento da aurora, um momento único, singular, em que os 7 Espíritos descritos em Apocalipse atuam na igreja. Isto é, o Espírito atua com sua força total. Podemos ver esse poder na comportagem dinâmica, que revolucionou a comportagem tradicional, intensificando ainda mais o alcance da palavra. Não podemos ficar no que é tradicional, no que é convencional. O Espírito deseja mover-se rapidamente e nossa mentalidade pode atrasar o trabalhar do Espírito. No momento único da aurora, Deus quer que os líderes das igrejas, os líderes da obra, acompanhem o que o Espírito tem feito e avancem. A aurora chega para todos e todos devem percebê-la. Não é tempo de ficar apenas discutindo e ouvindo fábulas e mitologias. Vamos trabalhar na direção que o Espírito nos tem dado por meio da palavra profética. Ó Senhor Jesus. O apóstolo precisou explicar suas admoestações para diferenciar seus ensinamentos daqueles outros que eram ensinados em Éfeso. Ele afirmava que sua admoestação tinha como objetivo produzir o amor de Deus, que procede de coração puro. Paulo tinha um coração puro, por isso foi aprovado por Deus. Assim, Deus o encarregou de abrir os mistérios de sua revelação. Tudo o que Paulo ensinou nas igrejas dos gentios foram ensinamentos saudáveis, que
que promovem a economia de Deus na fé, que produzem saúde espiritual nos irmãos. Além disso, ao falar de consciência boa e fé sem hipocrisia, ele mostrava que era sensível à luz do Senhor, que não havia nenhuma barreira entre ele e o Senhor. Ó Senhor Jesus! O Senhor já restaurou muitas coisas no viver da igreja e fomos elevados a um nível muito bom, mas ainda precisamos ser levados a um nível superior. Não vamos voltar atrás. Se conservarmos um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, sincera diante do Senhor, o plano de Deus se cumprirá por meio de nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, como a verdade é manifestada? Ó Senhor Jesus, é através da justiça, através de um viver justo diante de Deus. Justiça não é só fazer as coisas de maneira certinha. Justiça é manifestar a vontade de Deus. Ou seja, você realiza algo e Deus alcança aquela pessoa. Senhor Jesus, Deus ele leva aquela pessoa para a esfera do Espírito. Por isso ele precisa exercitar o Espírito, para realmente obter o ensinamento que vem do Senhor. É isso que vai trazer para nós saúde. Os irmãos podem estar transmitindo para nós palavras saudáveis, assim como Paulo transmitiu, mas podem ter outros querendo enganar, querendo tirar esse ensinamento saudável. Ó Senhor Jesus. E a gente não sabe, muitas coisas parecem ser muito boas, mas para isso a gente precisa de discernimento espiritual. Por isso a gente tem que viver no Espírito, para realmente ter um viver que manifesta a justiça, que cumpre a vontade de Deus. Se você viver diante de Deus, Senhor Jesus, tudo vai ser direcionado, tudo vai ser corrigido. Senhor Jesus. Aí se o outro não está vivendo, aí você precisa viver diante do Senhor e ver, Senhor, eu vou manifestar a verdade para ele, mas eu preciso levar a palavra, levar alguma outra coisa. Aí o Senhor vai te direcionar em todas as coisas. Aí o Senhor está mostrando. A gente não vai discutir, a gente vai viver a palavra. Senhor Jesus, contra fatos não há argumentos. Aí o Senhor está mostrando para nós. Viva diante do Espírito. Senhor Jesus, final de Apocalipse mostra para nós, olha, continue o imundo na sua imundícia, o corrupto a se corromper, mas continue, o santo a se santificar, e o justo a praticar a justiça. Então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa continuar vivendo. É dessa maneira que realmente a gente pode mudar as pessoas, a gente não vai convencer ninguém. O Espírito é que vai. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: não precisamos discutir, precisamos manifestar Deus. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor está mostrando para nós, as pessoas estão cansadas de só ouvir coisas, Senhor Jesus, de ver as pessoas fazendo uma coisa, falando outra coisa. Não, o Senhor realmente quer que nós vivamos diante dele. E as pessoas vão realmente se surpreender. Opa, tem algo diferente aqui. Senhor Jesus. Mas não é simplesmente para mostrar algo diferente, mas é para a gente viver na presença de Deus. É isso que vai realmente fazer toda a diferença. Como falou no finalzinho, se você conseguir ter esse viver diante do Senhor, você vai cumprir o plano de Deus na sua vida. E Deus vai poder cumprir o plano que Ele realizou por meio de cada um de nós. É por isso que Ele nos fez a igreja, o seu corpo. Ó Senhor Jesus, para realmente ser encabeçado por Ele e realizar aquilo que Ele preparou. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber essa questão de ensinamento. O irmão falou, já falou para a gente ontem a respeito da ortodoxia da igreja. O ensinamento da igreja ele é ortodoxo. Senhor Jesus, quer dizer que só tem uma linha, uma visão. Só existe uma visão na Bíblia. Ah, irmão, mas existem muitos ensinamentos, muitas coisas diferentes. Senhor Jesus, sim, hoje existe, mas só tem um falar que vai produzir a vontade de Deus. Ou seja, o falar do próprio Deus. Não é qualquer coisa na palavra. E aí muitos podem querer usar essa palavra de maneira errônea e fala para a gente, olha, irmão, então você está dizendo que só o seu ensinamento é correto, todos os outros são errados. Não, não é isso. O ensinamento correto não é da igreja A ou igreja B. O ensinamento correto é aquele que vem através do Espírito. Hoje, muitos querem se aperfeiçoar na carne. A gente vai ver isso mais para frente no alimento diário, vai ver um pouco sobre isso no alimento diário de amanhã. Paulo foi lá, deu a palavra para os Gálatas, cheio do Espírito, e depois eles começaram a querer se aperfeiçoar na carne. Ordenanças, não pode isso, não pode aquilo, e é o que acontece hoje também. O que a gente precisa é aprender a ouvir o Espírito. Nós precisamos de uma liderança que nos leve ao Espírito. E é isso que a gente está fazendo hoje. Por isso a gente não pode julgar A ou B. Não dá para julgar o fulano ou o beltrano. Eu só vou identificar se eu viver no Espírito. Senhor Jesus. Os irmãos podem
está trazendo para nós uma palavra maravilhosa, mas se eu não vivo no Espírito, eu não vou conseguir aproveitar. A Bíblia fala, né, lá em Hebreus, que olha, a palavra se deu a eles assim como se deu a nós. Mas para eles não se aproveitou, por quê? Não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então não é uma questão de qual é a palavra que você está ouvindo. É a palavra A, é a palavra B. Mas a questão é o Espírito. Quando você está no Espírito, você vai perceber, olha, isso aqui é a palavra de Deus, está na Bíblia. Mas não é a direção de Deus, não é Deus falando. Por isso mostrou para nós, só há um ensinamento, aquele que vem de Deus. Deus ele simplesmente pegou pessoas e falou, olha, agora vocês vão ensinar qualquer coisa aí. Não, Ele mesmo está direcionando, a gente precisa ter esse esforço, né, de viver na presença dEle, de buscar o seu falar. Meu irmão, ele até cita aqui, né, que Paulo estava encorajando Timóteo, né, que ele precisava diferenciar o ensinamento de Paulo daquilo que era ensinado pelos outros irmãos, por outras situações. Né? Aí o irmão até cita, né, não aparece aqui na minha, mas ele cita, como que era difícil para Paulo, né, explicar isso, como que ele vai explicar o seu próprio ensino, dizer para as pessoas, olha, os outros ensinamentos não são bons, o meu ensinamento aqui é bom, Senhor Jesus. Alguns podem discutir e falar, ué, então você está errado e todo mundo, né, você está certo e todo mundo está errado? Senhor Jesus, a questão não é essa. O que Paulo está querendo mostrar é o seguinte, o que eu estou trazendo através do Espírito. Eu não sei os outros, mas o que eu estou trazendo é através do Espírito. E se eles também estivessem vivendo no Espírito, não haveria palavra conflitante, mas haveria uma palavra que complementa a outra. A gente vê, por exemplo, Apolo. Apolo saiu pregando o Evangelho, mas ele só conhecia até o batismo de João. Mas a palavra dele não era conflitante com aquilo que Paulo estava introduzindo. Então, quando Áquila e Priscila se aproximaram dele, exporam para ele a Escritura com mais exatidão, mais tarde ele se tornou um cooperador de Paulo, até que Paulo fala, olha, um plantou, o outro regou, mas o crescimento vem de Deus, Senhor Jesus. Então, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Não é A ou B, a gente está aqui para agradar o homem. Alguns até ficaram ali, não, eu sou de Cristo. Outro falava, não, eu sou de Pedro, né, de Cefas. Ah, não, eu sou de Paulo. E outro falava, né, não, eu sou de Apolo. Porque viam maneiras diferentes de falar, mas eles não perceberam que era o mesmo falar. Então é isso que a gente tem que perceber. Ah, irmão, mas a palavra A e a palavra B. Você tem que estar no Espírito para perceber a direção de Deus no meio disso tudo. A Bíblia fala, tudo você pode aproveitar, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Senhor Jesus. A palavra nos mostra para a gente julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Só que eu posso ouvir uma palavra de Deus desse tamanho e só aproveitar isso daqui. Porque só isso daqui foi falado no Espírito. Senhor Jesus. O que eu preciso é de mais conteúdo que seja falado do Espírito. Senhor Jesus. Não aquilo que vai me agradar, mas aquilo que vai levar a vontade de Deus adiante. Então Paulo mostrou, olha, é difícil para mim falar que o meu ensino está correto e os outros estão errados, porque, né, a pessoa sempre desconfia, né, eu sempre vou defender o que eu estou falando, mas Paulo mostrou, não é isso não. O que eu estou mostrando para você é que esse encorajamento tem um objetivo, é produzir o amor de Deus. Então Paulo mostrou, eu tenho um coração puro, eu não quero produzir nada, eu não quero produzir Paulo em vocês, eu quero produzir Cristo. Então é isso que vocês têm que notar. Eu estou produzindo algo para mim, estou trazendo fama para mim, ou estou levando as pessoas diante de Deus? Senhor Jesus, diante da palavra de Cristo. É isso que Paulo está mostrando. Observa isso, observa qual é o objetivo disso. Vai te levar ao Senhor, vai te levar a ter um coração puro, uma consciência boa, uma fé sem fingimento. Paulo mostrou, olha, eu estou sensível à luz do Senhor. Não tem barreira entre mim e o Senhor. Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que perceber. Tem pessoas que não querem viver diante do Senhor para não se comprometer. Ah, irmão, já tem muita coisa para fazer, se me comprometer com o Senhor é mais uma coisa. Senhor Jesus, a questão não é essa. Mas é o que ele mostrou, né? Vai chegar um tempo que as pessoas vão se recusar. Não quero ouvir essa palavra, porque isso aí está me incomodando. Eu quero ouvir uma palavra que não vai me incomodar. Aí vai ficar presa, né, em fábula, genealogia, mitologia. Senhor Jesus, né? O que é uma mitologia? Né? É um negócio que fala de alguma coisa do passado. Mas a palavra de Deus quer nos fazer olhar para frente. Se você for olhar, né, a mitologia grega, que fala dos deuses, as criaturas, tinha isso, tinha aquilo. Ah, tem a mitologia nórdica,
e fala disso, fala daquilo outro, e fala do Ragnarok, que vai ser o fim do mundo, e tá. Mas o que isso acrescenta na sua vida? Ele só vai falar de coisas do passado, coisas que não tem como você comprovar, viver. Por isso eu estou mostrando para nós. O Espírito é para agora. Nós estamos vivendo a era do Espírito, ele está atuando com sua força total. Senhor Jesus. Por isso eu não posso tomar a palavra só como uma notícia, mas é algo para ser vivido. O Espírito quer fazer algo, ele tem feito algo, ele quer que a gente avance. Se eu ficar na minha mentalidade, eu vou atrasar o trabalho do Espírito. Então, ele mostrou, a gente está na época da aurora, e a gente tem que perceber a aurora. Então, a gente já viu na semana, né? As maneiras de perceber. Então, hoje, a gente só vai ver a aurora, só vai ver o despontar das coisas de Deus, se a gente realmente for diante dele. O Senhor está mostrando para nós, olha, se você estiver sensível ao falar de Deus, você não vai ter barreira nenhuma. Você vai ser levado a cumprir o plano de Deus. Porque Deus ele quer cumprir o seu plano, mas é por meio de nós. É sempre Deus e o homem juntos. Senhor Jesus. O Espírito está intensificando tudo aquilo que a gente está fazendo diante de Deus. O Espírito está vindo e confirmando. Você mostrou, a gente não vai perder tempo com discussão. Nosso intuito não é convencer ninguém, é levar as pessoas para o Espírito. Certa vez, estava conversando com um irmão e tal, e ele não aceitava a palavra. Aí eu falei com ele assim, irmão, então foi o seguinte, vamos ficar discutindo, vamos orar, vamos diante do Senhor. Aí ele falou assim, não, porque se eu for orar, você vai me convencer. Eu falei, não, se a gente for orar, a gente vai falar com Deus, e Deus vai falar conosco. Eu não estou aqui para convencer, a oração não convence ninguém. O que a gente precisa realmente é orar e ir diante de Deus. Eu não quero ir diante de Deus, porque eu não quero concordar com essa palavra. Ó Senhor Jesus. Então isso realmente é muito difícil. Então por isso eu estou mostrando para nós, olha, não é para discutir, é para viver a realidade, viver a piedade, viver a manifestação de Deus. Aí a pessoa vai começar a notar a diferença. Senhor Jesus. O que está produzindo o amor de Deus e o que não está? O que está produzindo um viver diante de Deus e o que não está? O que está levando a gente a ficar argumentando, pensando um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. O Senhor mostrou para nós, olha, como é que está a sua verdade? Ele mostrou, talvez algum fala assim, não, eu não quero o seu ensino da verdade. Mas aí olha para o seu viver. Aí no seu viver tem a justiça, tem a vontade de Deus sendo feita. Senhor Jesus. Mas aí o viver da pessoa está todo caótico, em desordem. Então mostra que a verdade dele não é uma verdade genuína. Então isso está mostrando para nós. Não é simplesmente ensino A ou ensino B. Mas a questão é, eu estou ouvindo ensino A e ensino B, e eu estou pegando isso no Espírito, estou levando diante do Senhor? Senhor Jesus. Porque isso está mostrando. A questão é se isso está me levando a viver. Porque hoje tem muitos contando histórias, umas histórias boas. A gente tira, a gente extrai alguma coisa dessas histórias. Mas muitas vezes fica só aí. Por isso que mostrou, as pessoas querem ficar satisfazendo suas próprias cobiças. Não querem dar ouvido à verdade, porque a sua cobiça, aquilo que ela quer ouvir, não compromete ela com Deus. Não leva ela a viver diante do Senhor. Não leva ela a mudar. O comprometimento com o Senhor nos leva a mudar. Senhor Jesus. É como uma pessoa que tem um compromisso. Olha, eu vou correr a maratona. Aí tem pessoa que vai realmente para correr profissionalmente. E tem a parte da maratona que são as pessoas que não são profissionais, são os amadores. E tem gente que realmente vai de maneira séria para correr a maratona toda e até o final. Mas tem gente que vai fantasiado, vai para aparecer na televisão, corre alguns quilômetros e para. Senhor Jesus. Ou seja, o objetivo dela não é completar, não é fazer algo sério, não é se comprometer com a maratona. Ou seja, ela teve um ano inteiro para treinar, ter esse compromisso. Olha, eu vou treinar porque eu quero completar a maratona. Ela não fez isso, ela foi viver a vida dela e um dia, rapaz, eu fiz inscrição da maratona, agora eu tenho que ir lá correr. Aí vai lá, corre um pouquinho, não aguenta. Por quê? Porque não se comprometeu, não se preparou. Então isso está mostrando para nós. E precisa ter um viver. Não um viver que discute, mas um viver que vive, que manifesta a vontade de Deus. Que Deus possa olhar e falar assim, eu vou usar aquele filho de Deus ali, eu vou usar aquele irmão ali. Senhor Jesus, como a gente já viu na palavra, não é só uma questão de você querer ir diante de Deus e ser usado, mas uma questão de Deus querer te usar. E para isso, eu preciso estar limpo, puro diante de Deus, Senhor Jesus. Para que Deus possa olhar e falar, olha, esse aqui realmente tem me buscado, esse aqui eu posso usar, porque eu vou começar algo e vou dar continuidade com ele. Senhor Jesus, isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente tenha um viver de realidade.
As pessoas podem discutir a doutrina, dizer que não concordam, mas ela não pode negar aquilo que você tem vivido. Ó Senhor Jesus, a gente erra, a gente falha, com certeza. Mas a gente precisa realmente, né, ter esse viver de justiça. Deus vai nos transformando, né? A gente não aqui para buscar atender nossas próprias cobiças, senão a gente vai ser levado a recusar a palavra, recusar a verdade. E a verdade é o próprio Deus. A gente precisa ter um viver, né, que ouve o Espírito. A gente precisa ouvir o Espírito, né? Somente a verdade de Deus vai nos levar à vontade de Deus. É isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos, que é a diferença entre o ensinamento saudável e o não saudável. É o que te leva ao Espírito, te leva a ouvir ou não, aquilo que mostra a justiça de Deus, a vontade de Deus ou não. E é isso que a gente tem que estar atento. Cada um de nós precisa ir diante do Senhor. Eu preciso receber a palavra de um canal correto, mas eu também preciso receber essa palavra de maneira correta, para poder realmente ser aquele que Deus pode usar. É isso que Ele realmente quer nos mostrar. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.